Bom, gente, volto aqui com mais um vídeo para vocês e dessa vez para falar do lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social. Será feito um debate com lideranças da Argentina, Chile e lideranças do Brasil que acompanham a reforma da Previdência. O debate é bem amplo e vai realmente expor-se à necessidade de se sacrificar com a proposta da reforma da Previdência a várias classes trabalhistas. Assistam o vídeo aí, por favor. Bom, gente, sobre a Frente Parlamentar Mista, eu vou colocar para vocês em 3 vídeos separados. O primeiro eu vou colocar agora. Assistam comigo aí, por favor. Para todos nós, pediram que eu faça a primeira leitura, os coordenadores. Olha, eu confesso, e aqui eu digo de público, viu? Eu tinha dito na hora de eu sair do cenário e ficar trabalhando, mas os senadores... olha, isso eu tenho que dizer. Eu procurei 30 senadores. Os 30 assinaram à frente. Os outros estão esperando ainda eu ir falar com um por um, mas acredito que a maioria vai assinar. Uma salva de palma a todos aqueles que assinaram e vão assinar. E eles pediram para que eu ficasse junto na coordenação. Então, estou junto na coordenação. Senado, senador Paulo Paim, senadora Eliana Gama, senador Jorge Cajuru, senador Rodolfo Rodrigues e senador Wellington Rocha. Câmara dos Deputados, que é ao meu lado, que me ajudou muito em todo o processo para chegar nesse momento. André Figueiredo, Bira do Pindaré, acertei teu nome essa vez, diga agora. Ele reclamava que toda reunião preparatória eu errava o nome dele. Bira do Pindaré, que ao meu lado, deputado Bongás, também professora Marcivânia, professora Marcivânia e Rodrigo Coelho. Esses são os 10 que nós, numa conversa, sendo o mais amplo possível, saindo e caminhando para que a maioria dos partidos estivesse presente, que chegaram nesse entendimento. Então, eu vou colocar simbolicamente em votação, com direito à defesa que eu estou fazendo, de nós mesmos. Todos podem fazer defesa, mas no segundo momento, depois de votar, viu? Então, vamos votar democraticamente. Que os concordam com essa coordenação, que é simbólica. Todos vocês são coordenadores. Levante os braços. Aprovado por unanimidade. Mas quem é contra tem o direito também de levantar o braço. Ninguém vai levantar, né? Pessoal, a abstenção também, né? Estão lembrando aqui na mesa. Então, a partir desse momento, pelo que eu percebi aqui, nós vamos dividir a coordenação entre nós aqui dos trabalhos, viu? Pelo que eu percebi aqui pelo roteiro, a partir desse momento nós vamos passar a palavra. Vou seguir aqui o ritual, porque eu sempre improviso e no improviso vem me dão mal ainda. Nesse momento será facultado espaço na programação do evento às breves manifestações por tempo, aqui diz 2 minutos, mas já vou passar para 3, né? Porque 2 não dá nem para abrir a boca. Para 3 minutos para os parlamentares presentes e os demais componentes da mesa. Pessoal, aqui na casa, todos vocês sabem, é muito intenso o trabalho. Senadores e deputados são chamados à votação a todo momento. Então, nós vamos pedir àqueles que quiserem falar primeiro, que se inscrevam aqui na mesa, aqueles que têm que sair. Então, só um pouquinho. Deixa eu só passar para primeiro, eu já passo para... A deputada Jandira Fegali. Jandira Fegali. Molon e Figueiredo. Mas como eu falei tanto em dividir a coordenação, o Elvino Bongás vai anunciar já os 3 parlamentares que vão usar a palavra agora. Isso, já que o Paim tem uma característica de pedir aplauso para todo mundo, nós vamos pedir um aplauso para o Paim também, né? Paim é o nosso
baluarte nessa luta aqui. Pessoal, eu vou fazer minha fala depois também, mas nós vamos então ouvir agora, primeiro, a nossa líder da minoria, né? Da minoria, Jandira Fregali. Nós vamos insistir aqui no tema do tempo. Aos 2 minutinhos a gente avisa para concluir aos 3, de fato, para que fiquemos nos 3 minutos, porque tem muitos parlamentares aqui. Um abraço, Jandira, com a palavra. Bem, bom dia. É, de fato, uma breve saudação. Eu quero cumprimentar com muito entusiasmo o senador Paim, a sua permanente atuação nessa batalha em defesa das trabalhadoras e trabalhadores desse país. Isso é a sua marca, é a sua missão no Parlamento Brasileiro. Também render minhas homenagens ao deputado Arnaldo Farias de Sá, em nome dos dois, homenagear todos os parlamentares aqui da casa, e em nome das entidades presentes à mesa, através da COBAP, cumprimentar todas as entidades centrais, entidades nacionais aqui presentes. Eu quero apenas, com muita brevidade, em nome da liderança da minoria e também como parlamentar do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, dizer que eu entendo isso aqui como uma reunião de parceria, de cumplicidade, em nome de algo que eu acho que ultrapassa em muito as corporações, as entidades, que é uma visão de Estado, uma visão de sociedade. Nós estamos enfrentando agora algo que é muito mais perverso e muito mais cruel do que uma análise puramente técnica do que é a reforma da Previdência. Essa proposta, eu estou aqui, senador Paim, como você, há muitos anos nesse Congresso Nacional. Eu nunca vi nada tão desestruturador, tão perverso e tão cruel com a sociedade brasileira como essa reforma da Previdência. Porque ela traz em si uma mudança completa de um conceito de sociedade brasileira, que é a desestruturação completa do papel do Estado no sistema de proteção social. Ela desestrutura e fratura esse conceito, retira da Constituição brasileira a Previdência Social brasileira, separando todo esse conceito constituído a partir de um grande movimento democrático na sociedade, depois do fim da ditadura militar, impresso na Constituição brasileira, e faz com que a sociedade aponte o momento de um profundo empobrecimento dos idosos, de uma profunda exclusão das mulheres e de uma desproteção profunda da falta de futuro para as novas gerações. Nós não estamos lidando apenas com um problema técnico, nós estamos lidando com mudança de um conceito de sociedade brasileira, de uma destruição da solidariedade intergeracional e fazendo com que apenas os bancos e tão somente o capital financeiro ganhem com essa proposta. Então, nós precisamos criar não apenas lutas sindicais, apenas lutas específicas de categoria. O que eu proponho, senador Paim, é que a gente crie um grande movimento cívico, ao exemplo do que fizemos com o movimento das diretas. Um movimento cívico em defesa da solidariedade, em defesa de um Estado de proteção social, em defesa de uma solidariedade intergeracional, em defesa da Previdência Pública brasileira. Então, nós precisamos envolver as entidades, nós precisamos envolver a CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tomou posse ontem, as entidades evangélicas, os cristãos têm que se preocupar com os pobres, não é isso? Então, que se preocupem com os pobres desse país e que a gente desconstrua o discurso do privilégio, porque do 1 trilhão, que é o custo da Previdência, isso não é lucro, gente. Porque para tirar os contribuintes da Previdência para mandar para os bancos, vai ter que ser bancado o sistema atual de quem já é aposentado. E isso custa. Esse 1 trilhão é o custo da reforma. E esse custo, como disse o próprio ministro da Economia, esse custo sairá 80% do regime geral. Ou seja, em cima dos mais pobres. 800 bilhões sairá do regime geral. E sairá prejudicando essencialmente as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Eles extinguem o abono salarial, extinguem o salário família, que são dinheiros pequenos, mas que sustentam mais de 20 milhões de trabalhadores. Então, é em cima desses que a reforma vem, não é em cima de privilegiados. Então, é em cima da grande massa populacional brasileira
que essa reforma recairá para favorecer o sistema financeiro. Nós precisamos desmentir isto. Então, nós vamos precisar de todo mundo, fazer uma grande campanha de comunicação. Precisamos chegar aos rincões desse país, criar um grande movimento cívico para dizer para o senhor Bolsonaro que ele não foi eleito falando em reforma da Previdência. Isso é um estelionato eleitoral e ele será derrotado pelo povo brasileiro e dentro do Congresso Nacional. Um abraço da liderança da minoria e um abraço do Partido Comunista do Brasil. Vamos juntos. Obrigado, Jandira. Chamo agora o deputado Alessandro Molon, que é líder da oposição. Aviso aos 2 minutos para ficarmos nos 3, porque já tem muitos inscritos. E eu vou ser rigoroso, porque senão as entidades depois não vão poder falar, os parlamentares vão falar. Então eu vou ser rigoroso, eu peço compreensão, vou avisar os 2 e vou incomodar quando eu completar os 3. Isso, tá tudo bem. Nosso querido Molon, então, com a palavra, 3 minutos. Eu vi, antes de começar, o senador Paim tinha pedido para dar um recado antes, por isso não começo. Pessoal, eu pedi aos queridos deputado federal Molon, é um dos líderes, eu diria não só da minoria, mas do povo brasileiro. Muito obrigado. E digo isso com muito carinho. Mas, na verdade, é só um apelo que eu estou fazendo à segurança da casa. A Patrícia e toda a sua equipe que está assessorando esse evento me disse que as entidades estão ali fora. Tem inúmeras entidades, estão muito indignados, porque a segurança não permite que eles entrem. Por favor, tem espaço, inclusive, ali atrás. Então, eles entram aqui atrás, tudo aberto, podem tomar um cafezinho, tomar uma água. Então, eu faço um apelo, em nome do Senado e da Câmara, desse evento, em nome de todas as entidades que estão aqui. Liberem as entidades para vir aqui num ato pacífico, ordeiro e bonito de cidadania. Fica o apelo feito. E me pediram também, Molon ainda, você fica aí, Molon, não sai daí. Aqui é a Casa do Povo. Que eu registrasse, porque eu devia ter registrado, também, né? 70, alguma coisa vai ficando para trás. Todos que fizeram composição dessa mesa histórica. Deputado André Figueiredo, deputado Alessandro Molon, deputado Mongás, deputado Bira do Pindaré, deputado Rodrigo Coelho, deputadas Jandira Fegali, Varley Martins, da COBAP, Antônio Neto, CSB, Graça Costa, CUT, João Domingos, Nova Central, Edson Índio, Intersindical, Saulo Arcangeli, CSP com Lutas, o Biraci Dantas Bira, CGTB e Edson Alberti, do Mozap. Uma salva de palmas a todos esses. Volta aqui para a nossa coordenação coletiva. Isso, valeu. Coordenação Nacional dos Vigilantes, das entidades, aqui a Ana Paula, levanta a mão, Ana Paula, por favor. A entidade que não foi citada e o parlamentar que não foi citado, fale com a Ana Paula para ela passar para aqui, para a gente ter um programa bem organizado aqui, para que todo mundo possa ser apresentado e todo mundo possa falar. Alexandre Molon, 3 minutos. Contando de agora, né, Bongás? Bom dia, pessoal, bom dia a todas, a todos. Para mim é uma grande alegria estar nesse auditório tão lotado, porque essa reunião de lançamento da frente, deputado Bongás, senador Paim, deputado André Figueiredo, deputado Rodrigo Coelho, deputado Bira do Pindaré, deputada Marcivânia, que é também uma das signatárias pela Câmara dos Deputados, ao lado dos deputados citados também, e está na coordenação, acaba de ser eleita. É uma grande vitória já a realização desse evento. Esse evento de lançamento dessa frente parlamentar já é uma grande vitória e a nossa caminhada já começa com força para derrotar essa proposta injusta que vão tentar fazer o povo brasileiro e o Congresso Nacional receberem e aceitarem. Mas nós aqui resistiremos. E resistiremos por várias razões. Eu citarei apenas 2 das 17 razões pelas quais essa proposta precisa ser derrotada. A primeira delas, por respeito ao eleitor brasileiro. O atual presidente da República se elegeu, infelizmente, mas se elegeu
dizendo para o povo brasileiro que a proposta de reforma da Previdência do governo anterior era uma crueldade e uma covardia. E ele tem a coragem de mandar para cá uma proposta que é ainda mais injusta e mais covarde com o povo brasileiro. Essa é a primeira razão pela qual nós lotaremos as ruas no dia 22, na próxima sexta-feira, e pela qual nós vamos dizer a toda a sociedade brasileira que essa proposta precisa ser derrotada. E a segunda razão é porque essa proposta agrava o principal problema da nossa nação, que é a desigualdade. O principal problema do Brasil é a desigualdade. E essa reforma, se aprovada, vai aumentar ainda mais a desigualdade. Porque a economia que Paulo Guedes promete ao mercado financeiro entregar é em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras mais sofridos do nosso país. E nós não aceitaremos essa injustiça. Dizem que querem combater privilégios, mas o foco maior deles é no povo trabalhador brasileiro. Por isso, eu agradeço por ter falado antes e já concluo, porque vou precisar me retirar nesse momento do auditório para ir à Comissão de Constituição e Justiça, onde um requerimento de minha autoria e do deputado Tadeu Alencar, líder do PSB, será hoje pactuado com a Comissão de Constituição e Justiça, para que na terça-feira que vem, e convido todas as deputadas e deputados aqui da casa, para que estejamos na Comissão de Constituição e Justiça, colocando contra a parede o ministro da Fazenda, que teve o desplante de mandar essa proposta para cá, para que ele venha defender essa reforma vergonhosa que nós vamos derrotar. Vamos à luta aqui na Câmara, no Senado e nas ruas do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Molon. Obrigado, Molon. Agora eu chamo... Molon. Alô, Troca, som troca. desse microfone aqui, som. Alô, obrigado, Molon. Próximo a falar é o deputado Figueiredo e depois o senador Paulo Rocha. Deputado André Figueiredo. Quando o Paulo Rocha sobe à tribuna, pessoal, estão me entregando aqui uma série de papéis para me anunciar. Não é com a mesa. Entrega ali na assessoria e as entidades vão falar depois dos parlamentares. Então, entregar para mim vai ficando empilhado aqui, viu? Entregue ali para a assessoria, que eles vão fazer a lista das entidades. Bem, bom dia, companheiros, companheiras. Quero saudar o senador Paulo Paim, meus colegas aqui da Câmara, Molon e Jandira, que estão saindo. Saudar o companheiro Bongás, companheiro Bira do Pindaré, companheiro Rodrigo Coelho, todas as centrais, movimentos sociais aqui na pessoa do companheiro Neto, da CSB. E dizer para vocês, companheiros, o que foi dito aqui e repetido é: sem mobilização, nós não venceremos essa luta. Nós precisamos ter clareza de que os interesses do sistema financeiro, eles estão muito claros. Eles estão mandando no Brasil, já mandam em boa parte do mundo, e cada vez mais eles se colocam de forma muito transparente, que estão mandando nas principais instituições financeiras públicas. São 3 funcionários de bancos privados, nos conselhos de administração. Fala-se na reforma da Previdência como a mãe de todos os problemas, e esquece que nós comprometemos 51% do orçamento da União com juros e amortização da dívida. Nisso não se toca, e o que a gente vê é uma campanha completamente voltada a dizer essa reforma para acabar com o privilégio. Mentira! Nós precisamos levar a todos os brasileiros que isso é o fim da aposentadoria no Brasil, que é um desrespeito àqueles que sempre contribuíram e não vão ter direito a uma regra de transição minimamente justa. Nós teremos aí, por parte já na CCJ, de uma tentativa de desconstitucionalizar a Previdência Social, que está desde 88 em nossa Constituição. Isso já é uma preliminar. Futuras reformas, e essa mesmo, será totalmente remetida à lei complementar, portanto, maioria absoluta, 257 votos. 308 votos, minha gente, eles vão precisar ter. Hoje a oposição só tem 135 parlamentares nos partidos considerados de oposição.
precisamos de mais 61. Precisamos buscar companheiros no Solidariedade, companheiros no Podemos, no Avante, dispersos em partidos ditos de centro, para não deixarmos essa perversidade passar. Porque eu digo, meu companheiro senador Paim, 2 minutos. Nós estivemos aqui várias vezes mobilizados, dizendo que não vai ter golpe. E teve. A gente dizer que não vai passar é importante e fundamental para nós energizarmos nossa militância em todos os estados brasileiros e conseguirmos trazer a população para os aeroportos, para pressionar através das redes sociais, para trazer aqui para essa casa e para o Senado e fazer uma grande pressão para que nós possamos evitar que esse grande mal possa passar. Porque eu estava vendo aqui um foco na capitalização, o pior é que esse regime é tão perverso que criaram um tal de regime nacional, é isso mesmo, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, não é nacional, não, é nacional, certo que não é mais uma capitalização individualizada, você tem a conta sua, mas vai estar tudo dentro do mesmo bolo, e esse bolo pode inclusive ser utilizado para contribuir para reduzir o déficit atual, ou seja, o déficit está sendo apenas postergado, o pretenso déficit, para as gerações futuras. Isso é uma falácia, nós temos que derrotar esse modelo que está aí e só conseguiremos com essa grande mobilização em todos os estados brasileiros. Avante, companheiro, até a vitória! Obrigado, deputado André Figueiredo. O próximo a fazer uso da palavra ao senador Paulo Rocha. Enquanto ele se aproxima, eu quero solicitar pela coordenação que cada parlamentar, depois que ele fez a sua mensagem, não deixe, senador, de gravar ao fundo. Tem uma equipe que faz gravações para nós massificarmos, junto com o nosso vídeo que foi passado há pouco, as redes de divulgação. Então, por favor, nenhum parlamentar vá embora sem deixar essa gravação. Ao fundo, a equipe está a gravar. Senador Paulo Rocha e depois, deputado Rogério Correia. Queria saudar a todos e a todas, nossa mesa, nossos parlamentares, mas principalmente os nossos dirigentes sindicais. Vocês não sabem qual é a alegria do parlamentar aqui dentro desta casa, quando a gente se transformou em minoria. Vocês não sabem quanto é a alegria da presença de vocês aqui. Porque, neste caso, e eu não vou fazer discurso de avaliação da Previdência, eu acho que nós já identificamos qual é o estrago que essa proposta vai fazer sobre a conquista da classe trabalhadora no país. Eu queria deixar uma proposta bem clara aqui, que é a de mobilização. E a primeira coisa, e é que eu estou vendo aqui, por isso nos alegra mais ainda, é que há uma unidade política no movimento sindical, na luta social, nessa questão. E isso é fundamental. Por isso eu quero fazer uma proposta bem concreta aqui. Só as ruas vão derrubar isso aqui. Só as ruas vão derrubar isso aqui. Então, pessoal da coordenação, vamos aprovar aqui uma comissão externa de senadores e deputados para a gente fazer debate em todas as assembleias legislativas deste país. E a minha proposta é combinada, já falei isso com o Paim, combinada com as centrais sindicais, para que essa comissão se desloque e faça às sextas-feiras, na Assembleia Legislativa, o debate, e combinado com as centrais e com os principais sindicatos daquele Estado, a gente faça um grande ato público para que a gente possa mobilizar a sociedade e transformar, como já disse a Jandira aqui, num grande movimento cívico para derrubar esse estrago que vai trazer graves prejuízos e retrocesso para a classe trabalhadora. Viva a unidade da classe trabalhadora! Muito bem, senador Paulo Rocha, muito obrigado. Chamamos agora o deputado Rogério Correia e depois Rodrigo Coelho. Aviso aos 2 minutos, deputado Rogério. Obrigado, Bongás, Paim. Um abraço a todos e todas. Parabéns pela essa frente parlamentar mista que já se inaugura com esse sucesso, que será o sucesso da derrota desta contra-reforma da Previdência enviada por Bolsonaro. O Bolsonaro mentiu para o brasileiro quando disse que era contra a reforma da Previdência.
e todo mundo viu vídeos do Bolsonaro dizendo que reforma da Previdência ele não votava. E mente agora, ao enviar a pior de todas as reformas já enviadas para o Congresso Nacional. A pior de todas, porque ela acaba com a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras. E ele mente ao dizer que os privilégios serão cortados. Mentira! Ele próprio aposentou com R$30 mil aqui na Câmara Federal, fora o que ele tem também de aposentadoria como capitão e mais um salário de R$30 mil como presidente da República. Que privilégios ele abriu mão para agora querer retirar direito dos trabalhadores, mentindo que são privilégios. Não são privilégios, é o direito sagrado de se aposentar, de chegar na melhor idade, na terceira idade, e ter como se sustentar e ter como fazer o seu ganha-pão, comprar seu remédio e viver. É o sagrado direito de qualquer trabalhador e trabalhadora que faz a sua contribuição. Cláusula pétrea, como diz o ministro Fachin, e, portanto, inconstitucional essa maldita proposta do Bolsonaro. A nossa resposta, pessoal, tem que ser muito firme. Dia 22, agora sexta-feira, as centrais sindicais, vocês vão dizer disso, já estão convocando um Dia Nacional de Luta. Mas esse será apenas o primeiro dia de uma jornada que nós, deputados, também vamos fazer por todos os estados, junto com os trabalhadores e trabalhadoras, para derrotar esta reforma do Bolsonaro. E para que isso aconteça, miremos no futuro a unidade de todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores e o povo brasileiro, para que uma greve geral, que seja inclusive por tempo indeterminado, seja construída no Brasil como resposta a este absurdo. Derrotar esta reforma é possível, mas com mobilização social. O toma lá da cá, aqui no Congresso, nós vamos denunciar cada um que aconteça. Começaram dizendo que vão colocar bilhões para negociar com deputados e deputadas. Saibam que, se nós virmos isto aqui, vamos denunciar cada uma dessas negociatas aqui no Congresso Nacional. Todas as ruas, vamos derrotar Bolsonaro e essa maldita reforma da Previdência. Sempre na luta, pessoal. Obrigado, Rogério Correia. Chamo já Rodrigo Coelho e depois Bira de Pindaré. Do Pindará. Bira do Pindaré. Tá certo? Mas agora quem fala é o Rodrigo Coelho. 3 minutos. Saudar o senador Paulo Paim, nosso grande líder. Em seu nome e todos os senadores aqui presentes, cumprimento o deputado André Figueiredo, coordenador na Câmara dos Deputados, bem como o deputado Bongraz. Em seu nome, saudar todos os colegas parlamentares aqui presentes, as entidades aqui presentes, em vários institutos e quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Hoje é um dia histórico. Venho de Santa Catarina e, como advogado na área previdenciária, vejo como importante não só a posição firme contrária a essa reforma, mas que a gente possa pegar as questões técnicas e jurídicas, como bem disse aqui a questão da cláusula pétrea da capitalização. Tem vários jabutis dentro, que é a questão do fundo de garantia para o aposentado, do PIS, 20 milhões de pessoas perderão o PIS, salário família e assim por diante. BPC é uma violência em tamanho, a redução do valor e o aumento da idade para receber o salário mínimo. O aumento da idade da trabalhadora rural, bem como o tempo de contribuição de 15 para 20. A transição, tanto no regime geral como no servidor público, é muito pior do que a proposta do presidente Temer, que previa 21 anos de transição e aqui no máximo 14 anos. Peguei o caso de uma servidora pública ontem e tem várias calculadoras que é fácil fazer a simulação, no site de IESE, da CUT, da Anfip, é bem fácil fazer a simulação. Faltavam 9 meses para ela se aposentar. Se essa proposta for aprovada, ela tem que trabalhar mais 12 anos. Vê só a violência dessa transição. Mas as duas principais ofensas dessa PEC
Aliás, eu gosto de falar, deputado, é a PEC 6, né? E que, se você for imprimir, ela tem 66 páginas. Então, é a PEC 666, é a PEC da besta, né? É a PEC do capeta. Não tem como sermos a favor de um negócio desse. E as duas principais ofensas quais são? Tirar da Constituição os direitos, de dar um cheque em branco, para que depois qualquer alteração por lei, em maioria simples, seja aprovada, inclusive o reajuste, que vai ficar muito abaixo, e a defasagem vai aumentar ainda mais. E a cada 4 anos aumenta a expectativa de sobrevida, o que é gravíssimo. Ninguém vai poder se planejar. E se você vai se aposentar com 65 anos homem, 62 mulheres, daqui a 4 anos vai ser mais ainda, porque vai aumentar a expectativa de sobrevida. Mas o crime mais grave é a capitalização. E um estudo da OIT, divulgado recentemente, que fez o estudo em 30 países que fizeram a capitalização, não só na América Latina, mas também na Europa. Desses 30, 18 já voltaram atrás e refizeram a reforma da capitalização, porque não deu certo. O exemplo maior é o do Chile, em que 80% das pessoas recebem cerca de R$600 por mês. Quem é que consegue sobreviver com isso? Então é importante, porque a mídia hoje, a grande massa das emissoras de canal aberto, por exemplo, comprar a ideia da Previdência, da reforma, como se ela fosse resolver todos os problemas do país. Se aprovar a reforma, amanhã não vai ter corrupção, não vai mais ter insegurança, vai gerar 8 milhões de emprego e assim por diante. A reforma trabalhista foi aprovada e com a promessa, inclusive, de que geraria empregos. Gerou emprego? Muito pelo contrário. Hoje a quantidade de empregados é muito maior do que anteriormente. Então temos que nos mobilizar com pessoas aqui em seus estados, pressionar os deputados, porque a maioria dos deputados não leu a PEC e não sabe da gravidade desse texto. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, e vão fazer audiência pública o Brasil afora, para que a gente possa juntos fazer as emendas necessárias. E se for a situação, votar não na discussão da reforma, tanto na CCJ, como na comissão especial e bem depois no plenário. Era isso, meus amigos. Forte abraço a todos vocês. Viva o povo brasileiro e viva a Previdência Social. Muito bem, muito bem. Alô, eu quero chamar agora o nosso querido deputado Bira do Pindaré, que está aqui na nossa coordenação. E bom destacar que ele e o Evino fizeram um acordo, que havia um setor que queria criar uma frente específica da área rural. E ambos tiveram a grandeza e disseram, não, ficaremos todos juntos. Uma salva de palmas aos trabalhadores rurais. Meu querido senador Paulo Paim, pessoal na qual eu quero cumprimentar os demais parlamentares, deputados e senadores, cumprimentar aqui meu amigo conterrâneo Saulo Arcângeli, na pessoa dele saudar todas as entidades aqui presentes, que estão representando o conjunto dos trabalhadores. Primeiro Paulo Paim, ele já aprendeu a falar meu nome, né? Bira do Pindaré. Meu nome é assim mesmo, não é apelido, é o Birajara do Pindaré, está na certidão de nascimento, e é homenagem a um rio lá do meu estado, muito conhecido, chamado Rio Pindaré. Por isso que meu nome é Bira do Pindaré. Mas eu quero dizer para vocês que o lançamento dessa frente é um grande passo na luta em defesa da Previdência Pública e Solidária. E nós temos que realmente cumprimentar cada pessoa que vem aqui, mas tem que fazer um reconhecimento especial ao esforço do senador Paulo Paim. Se não fosse a determinação, o engajamento e a perseverança do senador Paulo Paim, eu não sei se a gente conseguiria tamanha mobilização. Então, uma salva de palmas realmente ao senador Paim por essa grande determinação de coordenar e comandar e liderar este processo. Em segundo lugar, dizer que a nossa união, a união de todos aqueles que estão na luta sindical, na luta popular, cresce a cada dia em torno desse debate. E cresce também a união dos partidos aqui no Congresso Nacional. Ontem, o meu partido, eu sou do PSB, nós passamos o dia inteiro
num seminário discutindo essa proposta. E posso dizer a vocês que não tenho dúvida alguma que o PSB vai fechar a questão contra a reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional. É um grande passo, porque une as esquerdas em torno desse debate, mas amplia também para o centro, porque eu já vi parlamentares de diversos partidos dizendo que não vão votar nesse projeto. Aliás, eles dizem até assim: nós comemos o pão que o diabo amassou com aquelas propostas do Temer. Agora não dá para aguentar mais. Então, nós temos que aproveitar esse momento para fazer esta mobilização em todo o país. Mas quero dar um recado a todos vocês. Nós temos que ocupar as ruas. Na próxima sexta-feira tem mobilização, mas é preciso também ocupar as redes sociais. Nós temos que combater o fake news, a mentira do governo que todo dia espalha pelo Brasil ideias distorcidas e inverdades sobre esta reforma da Previdência. Eu quero dar um testemunho. Eu fiz um videozinho, só para concluir, Bongás. Fiz um videozinho caseiro, improvisado, e nenhum vídeo até agora feito pela nossa equipe repercutiu mais do que esse sobre a Previdência Social. Cada dia que o povo toma conhecimento das maldades contidas nesse projeto, mais cresce a rejeição e mais forte nós estamos para derrotar esse projeto aqui no Congresso Nacional. Portanto, eu conclamo a todos que cada um faça a mesma coisa. Cada um é uma mídia ambulante e podemos mandar a nossa mensagem para o Brasil inteiro, levando a verdade. E é com a verdade que nós vamos vencer. Muito obrigado, gente. Vamos à luta e à vitória sempre. Muito obrigado. Valeu, Bira. A próxima fala é Pedro Uxai e depois Alice Portugal. Pedro Uxai, deputado de Santa Catarina. Com a palavra. Cumprimentar a todos que participam deste lançamento da Frente Parlamentar da Previdência Social, na figura do Paulo Paim e do Bongás. Em primeiro lugar, a mobilização que derrotou a própria proposta do Temer da reforma da Previdência foi graças à mobilização da sociedade brasileira, das entidades e da unidade da ação que juntou todos contra a reforma. Hoje, a esperança iniciou a derrota do governo Bolsonaro na reforma da Previdência com esta unidade aqui. E, Paim, precisamos em cada estado ter deputado federal e senador mobilizando as entidades em todos os estados da federação. Santa Catarina, junto com o Coelho, pode contar conosco. Em segundo lugar, está claro para nós, todos nós já tomamos conhecimento da proposta do governo Bolsonaro, do desmonte, não só de uma categoria, de outra categoria, de outra. O centro, o coração da proposta da reforma é o desmonte da Previdência Pública. Portanto, não é a reforma da Previdência, é o desmonte, a destruição da Previdência Pública. Esse é o centro. E isso me coloca o quê? O regime de capitalização, todo mundo tem que entender e explicar para o agricultor, para o trabalhador, para o pobre lá, como é que vai funcionar. Se nós não derrotamos. Segundo ponto, nós não podemos dividir a luta. Servidor público não pode fazer a luta sozinho. Agricultor não pode fazer a luta sozinho. Professor não pode fazer a luta sozinho. Se dividir, daqui um pouco o governo cede para um, cede para outro e desmonta a Previdência Pública, implantando o regime de capitalização. Ou nós derrotamos inteira essa proposta, ou nós seremos derrotados. Não tem meio termo. Então não tem corporativismo aqui, não tem a meu setor, a minha categoria, a minha entidade, que as centrais sindicais, que os sindicatos, todos têm essa maturidade política para a gente derrotar a reforma da Previdência. Não tem outro caminho. A proposta do Temer foi para o lixo, foi para o inferno. A proposta desse aloprado criminoso Bolsonaro, nós vamos mandar para o lixo e para o inferno. Viva o povo brasileiro! Tá bem difícil, tá todo mundo na mesma... Eu também... É isso, é. Obrigado, Pedro Uxai. Com a palavra agora,
Alice Portugal e depois Camilo Capiberibe. Alice Portugal. Bom dia, companheiros, companheiras. Esse ato é a largada da grande mobilização que precisamos realizar, não somente em torno do Parlamento, da Comissão de Constituição e Justiça, mas para ganhar corações e mentes do povo brasileiro, que foi enganado com fake news, com controle de dados nas últimas eleições. A Previdência é a forma mais eficaz de distribuição de renda. Nós sabemos que há municípios que a circulação do recurso dos aposentados circula mais dinheiro e gira mais a economia do que o fundo de participação dos municípios. Nós sabemos que a Previdência já foi aviltada em uma série de reformas e eu, que estou no meu 5º mandato, não votei em qualquer reforma da Previdência, porque essa é um pacto solidário, é um pacto entre gerações, que você contribui quando está ijo, para quando a capacidade laboral cessar ou for interrompida, você gozar a sua aposentadoria. Os servidores públicos que estão sendo amaldiçoados da mídia já tiveram a redução do seu direito previdenciário. Os novos já não têm paridade e integralidade. O trabalhador público que se aposentou a partir de 2003 foi bitributado e nós não conseguimos ainda derrubar a bitributação. Já se paga 14% em muitos estados e agora, coitados dos militares, vão pagar de 10 a 12. É um absurdo. O encontro dos sistemas já está se dando e eu desafio o debate sobre privilégios, porque nós temos regimes diferenciados. O regime próprio, que o trabalhador público não tem FGTS, o trabalhador público tem exclusividade, o trabalhador público tem uma série de exigências e o trabalhador do regime geral, esse está sendo cruelmente atingido. O BPC é uma vergonha. Manda o Bolsonaro fazer isso com os parentes dele, aposentados ou pensionistas. 2 minutos. O trabalhador e a trabalhadora rural, não mais ser pela safra, mas pelo desempenho mensal que o trabalhador em geral não tem. Nós sabemos que essa é a pior reforma da Previdência que já chegou a essa casa. E por isso nós temos que derrotá-la in totum. Nós temos que derrotá-la, porque ela, com a capitalização e com a desconstitucionalização, será o fim da Previdência Social. Firme na luta, estamos juntos. Obrigado, Alice Portugal. Já chamamos Camilo Capiberibe, Gervásio Maia e Carlos Veras na sequência. Camilo Capiberibe. Eu estou pedindo, eu vou fazer, tem muitos para falar, e tem centrais sindicais depois para falar, nós temos várias. Então, eu vou encurtar um pouquinho, tá? Meu tempo aqui, não vou judiar, era para ser 2 minutos, o Paim foi generoso, passou para 3. Eu aviso a 1 minuto, em 2 minutos, cada parlamentar pode dar seu recado. Então, nós vamos mudar, eu peço a compreensão para os parlamentares, eu aviso a 1 minuto, porque vai repetir muitos pontos, para que a gente deixe a mensagem de cada parlamentar, porque todos possam falar. E os parlamentares não deixem de gravar para as redes sociais, ao fundo tem várias aí que querem fazer entrevistas e gravar para nós difundirmos bastante. A nossa luta está continuando e vai crescer. Nós vamos derrubar, vamos ou não vamos derrubar? Vamos lá, Camilo Capiberibe, 2 minutos. Camilo está aqui? Saiu, então já chamo Gervásio Maia. Já prepara Veras. Gervásio Maia. Gervásio Maia. Eu aviso, então são 2 minutos. Quando criou 1 minuto, eu aviso 1 minuto para o deputado concluir em respeito a todos que estão aqui, porque vai ter muitas falas durante o dia. Obrigado pela compreensão. Deputado Gervásio Maia, 2 minutos. Bom dia, deputado Bongás, eu quero saudar toda a mesa em seu nome, mas vou aqui, no meu breve tempo, colocar um áudio para vocês fazerem conosco uma reflexão. Mesmo com as mudanças no texto, a suavização do texto, mesmo assim?
Eu tive no Piauí. Tá? A expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime. Simplesmente é um crime. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Costumo dizer que quem já passou dos 60 já está com o prazo de validade vencido, já está no lucro. Porcaria é esse no Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência? 65 anos, não vai aprovar. Hoje, ele se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada e bateu o martelo sobre as idades mínimas para a aposentadoria. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres. Senador Paim, eu quero te agradecer, porque cheguei nesta casa, eu represento minha amada Paraíba, e eu fui um dos milhares de brasileiros enganados com dessa história de que tem rombo na Previdência. Não existe, Paim. E eu vi uma fala de Vossa Excelência que foi extraordinária nesse sentido. Mas nós precisamos fazer com que o povo brasileiro tome conhecimento de que a Seguridade tem tanto dinheiro que tem renúncia fiscal até para quem vende salmão. Tem renúncia fiscal para quem vende filé mignon. Tem um monte de milionário caloteiro que não quer pagar. E Bolsonaro, que tinha um discurso arrojado e corajoso, bem que dizem, cão que ladra não morde. Pois é só zoada, é só zoada. Aquela zoada dele era pura demagogia. Era por isso, Bongás, que ele não queria participar dos debates da campanha. Era por isso que ele fugia do debate. Agora nós precisamos. Lá na Paraíba, a FETAG tem feito um trabalho extraordinário de mobilização. Na semana passada, na Praça dos Três Poderes, nós reunimos milhares de pessoas para exatamente falar a verdade, mostrar o que está por trás da reforma da Previdência, minha gente. Falam numa economia de 1 trilhão. É preciso que os prefeitos, que puderão, lá no cafezinho, aqui no cafezinho do plenário da Câmara, presidente, eu que sou um deputado de primeiro mandato já ouvi. O presidente vai sinalizar com o quê? São as emendas para comprar voto, minha gente. Só que os prefeitos que já estão com suas prefeituras quebradas, senhor presidente, vão quebrar mais ainda, porque esse 1 trilhão vai sair dos municípios mais pobres do Brasil. O dinheiro vai parar de circular. É preciso que eles entendam. E isso precisa ser dito, que não vai ser uma emendinha casual que vai resolver um problema de uma reforma que, se for aprovada, vai acabar com a classe trabalhadora do nosso Brasil. A mobilização, senhor presidente, a mobilização vai acuar aqueles políticos que não estão trabalhando ao lado do povo. Portanto, eu quero parabenizar os deputados e senadores que estão participando desse momento, mas vamos fazer também, gente, uma mobilização nas redes sociais. Político que não anda ao lado do povo treme de medo de Facebook e Instagram. Vamos mobilizar nas redes sociais, porque aí nós vamos conseguir impor a maior derrota dos empresários e banqueiros, que é a quem interessa a reforma da Previdência nesse país. O resto é falácia, é mentira e é enganação. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Vamos anunciar, já chamando o Carlos Veras agora, e apresentar a presença do deputado dessa casa, Ricardo Berzuini, que foi também ministro da Previdência. Obrigado. Vejo também outro deputado dessa casa, deputado federal Urando Sconzi, que também está presente aqui. Tudo bem? Elvino, nós estamos aqui na coordenação, dividindo os espaços. Ricardo Berzuini. Está aqui o Ricardo Berzuini? Berzuini, eu quero fazer uma fala para você de 1 minutinho. Ricardo Berzuini, ontem no Senado, eram 3 a favor da reforma. E ele foi convocado para falar a favor. Ricardo Berzuini. Contra. Ricardo foi chamado a falar a favor do povo trabalhador. Vocês não entenderam, não deixaram eu concluir. E deixa eu dizer para vocês, Berzuini, quando encerrou, eu te procurei e disse que você arrasou. Aqui eu quero te dizer, foi 10 a 0
para o Bezoini no debate com eles. Uma grande salva de palmas. Você foi um herói ontem lá no Senado. Eu quero te convidar para vir para a mesa. Convite para que você venha para a mesa. Mas vem agora, nesse momento, aqui para o povo te ver, e uma homenagem, uma salva de palmas também para o Chico Vigilante que está aqui. Muito bem. Carlos Veras é deputado de Pernambuco. Obrigado, Bongás. Bom dia muito especial a todas as trabalhadoras, a todos os trabalhadores. Me permitam cumprimentar a todos da mesa, em nome do senador Paulo Paim, que é uma referência nossa na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, todas as centrais sindicais, os movimentos sociais, em nome da companheira Graça Costa, diretora da Central Única dos Trabalhadores. Companheirada, a gente precisa entender que a reforma da Previdência, que os ataques aos direitos previdenciários já está em vigor, já começou. Ela começa através da MP 871. Ela está cortando os benefícios dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tem trabalhador se suicidando, porque está sendo obrigado a voltar para o mercado de trabalho, para a sua empresa, e não consegue desenvolver sua atividade. Volta para o INSS e não consegue o seu benefício e acaba se suicidando. A reforma da Previdência já começou na 871, quando está dificultando o acesso aos benefícios. Por isso nós precisamos de muita mobilização. Um minuto. De muita unidade da classe trabalhadora, do movimento sindical. A resistência já começou no Nordeste. A revolução contra essa reforma já começou no Nordeste, quando os 9 governadores tomam uma posição em conjunto contra essa medida. Na Paraíba já teve um grande ato. Em Pernambuco, no interior do estado, foram 2 grandes audiências públicas com mais de 7.000 pessoas. É importante se engajar, porque os problemas que vão viver os municípios, mais de 70 municípios do país, serão afetados caso essa reforma dê continuidade da forma que está colocada. Por isso é importante as mobilizações com os vereadores, com os prefeitos. Para concluir, Bongás, é importante essa mobilização, porque foram os vereadores e os prefeitos que levaram os deputados federais para serem votados nos seus municípios. Cada um aqui votou num deputado federal. Está na hora de cobrar a posição dele, de ligar, porque a maior emenda que um parlamentar pode enviar para o seu município é votar contra essa reforma da Previdência, contra esses ataques aos direitos dos trabalhadores. E convido, Paim, você e a todos os deputados federais, a todas as lideranças das centrais, dia 5, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, através do presidente da Comissão da Reforma da Previdência, Doriel Barros, deputado estadual, faremos uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa para debater a reforma da Previdência. Os deputados estaduais, as bancadas, é importante se envolver nesse processo. Vamos à luta, à resistência e não vamos deixar que acabem com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito bem, Carlos Veras. Enquanto chamamos o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, para falar, eu quero anunciar Júlio Delgado, está presente aqui, uma salva de palmas para o Júlio Delgado, e a deputada Marcivânia. Cadê Marcivânia? Sério que a Marcivânia também veio aqui. Ah, está dando entrevista. Então a deputada Marcivânia também está saudada. Deputado Henrique Fontana, 2 minutos, aviso com 1. Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia, Paim, Bongás. Em 2 minutos, eu quero priorizar 3 coisas. A primeira, tudo que o Brasil conhece sobre a proposta de antirreforma da Previdência de Temer, que era muito ruim, fica muito pior com a proposta de Bolsonaro e Mourão. Eu votarei contra esta proposta porque eu defendo a economia brasileira, eu defendo a soberania nacional, eu defendo direitos que são construídos ao longo de décadas. Esta proposta, ela interessa ao mercado financeiro. A grande questão aqui atende pelo nome de capitalização. 1 minuto. E capitalização significa a privatização de todo o sistema previdenciário deste país. Por isso que o diretor do Bradesco,
no último fim de semana, está ali dizendo: é a reforma essa do Bolsonaro ou a economia vai parar? Não, senhor. Pode parar a economia especulativa, mas a economia da produção, do emprego, dos salários, que luta por distribuição de renda, por igualdade entre os brasileiros, esta economia vai crescer sem esta mudança na Previdência. E a outra questão para concluir, que é o centro da proposta que eles fazem contra o interesse do país, atende pelo nome complicado, mas simples de entender, que é desconstitucionalização. Tempo. Atenção, Brasil! Tirar da Constituição este direito fundamental significa pensar um país que no futuro terá milhões de idosos pobres, abandonados e sem a proteção social da nossa Previdência Pública. Não a esta reforma, sim às reformas que o Brasil precisa, como a reforma tributária para cobrar imposto sobre lucros e dividendos. Grande abraço, boa luta para todos nós. Obrigado, Henrique Fontana. Enquanto nós chamamos o Wilson da FETAENG, depois o deputado Daniel Almeida na fala, eu quero anunciar a presença do senador Jacques Wagner, também do deputado Marcelo Nilo e deputado Zé Neto. Companheiro Wilson da FETAENG, 2 minutos. Bom dia a todos e todas. Eu quero completar aqui todos os colegas parlamentares, na pessoa do deputado Bongás, cumprimentar o senador Paim. Sabe, Paim, eu tenho uma grande admiração pessoal no seu comportamento, na sua conduta, no teu trabalho, enquanto representante desde a época da Constituinte, em 86. Eu quero também cumprimentar aqui todas as centrais, na pessoa do companheiro Adilson, presidente da nossa CTB. Quero, de uma forma também especial, cumprimentar aqui todas as FETAGs, o Sistema Sindical Rural, na pessoa do nosso presidente da nossa CONTAG, companheiro Aristides, que está aqui presente a esse evento, homens e mulheres que estão aqui nesse plenário. Todo mundo que está aqui, companheiros e companheiras, já são doutores. Aqui não tem ninguém que é do lado a favor dessa reforma, dessa maldade. Mas eu quero dizer para nós mesmos que, lembrando nesse espaço, no Nereu Ramos, Paim, há mais de 30 anos, quando nós travamos uma grande luta para promulgar, para construir a Constituição Federal de 88, Vossa Excelência, e aí nós temos os rurais, tem uma grande dívida contigo, porque até então, antes da Constituinte de 88, Aristides, os rurais não faziam parte do regime geral de previdência. Foi aí que nós conseguimos que a mulher tivesse o direito aos 55 anos, a camponesa. 1 minuto. Os homens aos 60 anos, trouxemos dignidade. Quero dizer que nós estamos do lado do Brasil. E esse governo que está aí não está do lado do Brasil. O que ele foi fazer nos Estados Unidos? Querendo vender o nosso Brasil, entregando as nossas riquezas. Eu sou de favor que as grandes empresas paguem, que não está pagando. É muito fácil querer fazer uma reforma tirando os direitos dos pequenos. Lembro que é o momento agora de ação no Brasil, como fizemos no passado. Como foi feita a Paraíba, a CONTAG está fazendo no Brasil todo. Nós estaremos, e Vossa Excelência estará em Belo Horizonte, no dia 12, agora de abril, nós estaremos com mais de 10 mil pessoas do campo e da cidade para defender a Previdência Social, que é um patrimônio dos trabalhadores do campo e da cidade. Nós não podemos admitir retrocesso. Nós não estamos aqui para defender banqueiro e lembrar para nós, rurais, Aristides, e que querem o apoio de vocês, que enquanto parlamentar nós estamos aí para defender o Brasil. Mas a reforma da Previdência, para nós rurais, ela já começa na MP 871. Ela não está só na PEC 06, ela começa na 871. E termino aqui, não repetindo, com a fala arrogante, imbecil do ministro da Economia, falar que tem que cortar 3 milhões de aposentadorias rurais
colocando que elas são falsas, que tem que tirar os registros do nosso sindicato. Isso é um absurdo, nós não podemos, nós não aceitamos retrocesso. Então, nosso mandato terá um comportamento de estarmos do lado, dialogando também com outros partidos, porque o Bolsonaro mentiu. O Bolsonaro fugiu do debate. Ele fugiu do debate. E eu quero ver agora, na hora da onça beber água, porque nós temos que convencer muita gente que entrou, Bongás, nessa onda, achando que ele era a solução do Brasil. E hoje o povo brasileiro viu que entrou numa fila errada. Muito obrigado. Viva a Previdência e viva a nossa luta. Obrigado. Já se aproxima, deputado Daniel Almeida. Eu preciso fazer uma combinação, mais uma vez, com os nossos deputados e com as centrais sindicais e depois as entidades. Nós tínhamos marcado para 11 horas uma palestra. Eu quero combinar com você o seguinte, essa palestra nós vamos jogar para 11h30. Os deputados que estão aqui, por favor, fiquem nos 2 minutos, porque nós precisamos ouvir as centrais sindicais, que representam as nossas entidades. Então, nesse sentido, eu quero pedir, de fato, e eu vou, com os deputados que estão aqui, vão falar, e depois eu já vou começar a intercalar uma entidade sindical e um parlamentar, senão, em respeito às nossas entidades que estão aqui também. Então, eu peço a compreensão, sei que vão ser, para depois a gente ter a palestra, mas as centrais sindicais precisam também dar o seu recado. Pode ser assim? Então, por favor, Daniel Almeida e depois Júlio Delgado. Deputado Bongás, senador Paim, senador Jacques Wagner, meu querido Aristides, representando a CONTAG, meu querido Adilson Araújo, presidente da CTB, em nome deles, cumprimento a todos. Na verdade, todos nós sabemos, é induvidável a franqueza desse governo quando afirma que é uma nova Previdência. Diz que o objetivo desse governo é privatizar tudo. E agora, em Nova York, o presidente diz que não tem como meta construir coisas em favor do povo brasileiro, e sim desconstruir. Tudo isso é verdadeiro. A nova Previdência é a Previdência dos banqueiros, é a Previdência contra os pobres, é o fim do conceito da solidariedade que prevaleceu e que deve prevalecer e que vai prevalecer no nosso país. A privatização é escancarada, é desavergonhada, é do comprometimento da soberania nacional. E a principal privatização é da Previdência, que eles querem entregar aos banqueiros. E a desconstrução é evidente. Nesse período de 2 meses e pouco, só desconstruiu tudo nesse país. Está em curso. A medida provisória 871 é um ataque frontal ao homem pobre do interior do campo, aos pensionistas. A 873 é para acabar com aquilo que é a resistência principal da luta do nosso povo, que é a organização sindical, exatamente para tentar impedir que os trabalhadores se levantem país afora. Só tem um jeito, e é isso que nós estamos discutindo aqui. Não passará. Nós vamos dar as mãos, nós vamos caminhar juntos em defesa da Previdência Pública, do Brasil, dos direitos dos trabalhadores. Esta reunião aqui é expressiva. Contem conosco, o PCdoB está fechado na luta com vocês, a reforma não passará. Muito obrigado, deputado Daniel Almeida. Chamamos Júlio Delgado e depois o senador Paim já vai chamar a primeira central sindical. Meu amigo Bongás me deu 2 minutos, eu não vou usar nenhum, porque eu quero fazer minhas palavras de todos os companheiros que me antecederam. O PSB está aqui representado pelo Rodrigo, que faz parte dessa frente, na direção da frente. O PSB está aqui com o Wilson, que é representante dos trabalhadores da agricultura, nosso companheiro de Minas. E o Paim está aqui para testar, presidente da frente mista. Essa luta de quem está nessa mesa, de quem está aqui, companheiros, Berzoini sabe disso, não é uma luta de agora. Em 1995, Paim, então deputado, e eu já deputado, nós estávamos aqui rasgando a Constituição porque estavam vinculando o salário mínimo a $50. Foi uma conquista desses que estão aqui que hoje a gente pode estar colocando no Brasil uma outra realidade que está sendo tirada. Esta Previdência e essa proposta não tem um outro interesse senão ser o fim da Previdência Pública no Brasil. É isso. E nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós vamos lutar
E essa previdência, essa proposta vergonhosa que está aí, se depender desses homens e dos que aqui falaram, e desse parlamento que está aí, eu quero garantir aos senhores e senhoras, não passará. Muito obrigado. Muito bem. Júlio Delgado, e nós vamos chamar a deputada Marcivânia e deputada Érica Cocai para, como mulheres deputadas, fazerem parte da mesa. Chega aqui, Érica e Marcivânia, por favor. E nós vamos para a chamada da primeira central sindical, que nós vamos... A Marcivânia, já chamei? Já chamei. Marcivânia, inclusive, da coordenação. Deputada Marcivânia e deputada Érica Cocai vem conosco na mesa. E o senador Paim vai chamar agora, e vamos intercalar, a primeira central sindical chamada pelo senador Paim. Alô, como eu já fui secretário e vice de uma central, eu vou começar a chamar as centrais aqui nos velhos tempos ainda. Mas tem uma notícia que a minha assessoria trouxe, que eu vou passar para vocês. Não sei se vocês vão gostar, mas eu tenho que dizer aqui o que é bom e é ruim. A reação do plenário vai dizer se é bom ou é ruim. Saiu agora em duas grandes emissoras, tanto TV e jornal. Maia muda o tom da defesa da reforma da Previdência e diz, está frustrado. Segunda notícia, a ausência de lideranças do governo capazes de atender aos deputados. Falta articulação. Terceiro, só quem está fechado com a reforma da Previdência é o PSL. Último, reunião de líderes de partidos que ajudaram a eleger o atual presidente não estão fechados. A Previdência tende a não ser aprovada. É uma tendência, mas é importante. Quanto mais pelearmos, como se diz no Rio Grande, a vitória poderá estar ao nosso alcance. Anuncio também a presença do deputado Assis Carvalho. Jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Passo a palavra agora, conforme combinado, à nova central sindical. Vai falar o líder João Domingos. Isso, vamos para as centrais sindicais, faltar aos 3 minutos e nós avisamos aos 2. Parlamentar fala 2 e central sindical fala 3, tudo bem? Aviso aos 2, mas eu vou ser rigoroso também no tempo. Obrigado, senhor. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Cumprimento efusivamente o senador Paulo Paim e a deputada Érica Cocai, e assim pretendo cumprimentar a todos os deputados e senadores que estão presentes no recinto ou que estão lutando fora desse recinto a favor da causa tão nobre que aqui defendemos. Em 3 minutos, eu vou ter que ser muito pontual, para ver se abordo um pouquinho do que eu gostaria. Primeiro, como eu disse no Senado recentemente, a primeira coisa que nós, líderes da sociedade civil organizada, como estamos aqui, particularmente do movimento sindical, temos que entender é que em contexto se insere essa reforma da Previdência. Nós não podemos lutar isoladamente contra a reforma da Previdência, contra a reforma da trabalhista, contra o fim do direito e dos instrumentos de exercício do direito do trabalho, porque tudo isso vem numa conjuntura. Nós estamos sob a mais brutal, a mais cruel mudança, tentativa de impor um novo modelo de Estado no Brasil, que, resumidamente, eu tenho dito, é, entre aspas, a evolução do neoliberalismo do Estado mínimo para o ultraliberalismo do Estado nenhum. Estado nenhum na sua dimensão de prestar serviço público e de garantir a justiça social e a justa distribuição de renda. É necessário entender que está sendo destruído os pilares da democracia, os pilares do Estado social de direito. Segundo, é dizer que nós precisamos fugir, como disse aqui um deputado ainda há pouco, das armadilhas. Esse projeto de Previdência está cheio de bode na sala.
Porque o que quer realmente o governo, simplesmente a joia da coroa nesse projeto é retirar da Constituição as questões previdenciárias. Esse governo, se ele propor negociar tudo e apenas retirar da Constituição, nós não devemos aceitar, que ao passar para a lei ordinária, ao passar para a regulamentação por leis complementares, nós perdemos o poder de mobilizar e impedir essas mudanças. E, por fim, eu quero dizer que o governo, este governo, elegeu o movimento sindical como grande inimigo dessa reforma. Haja vista que ele está colocando todos os instrumentos de maldades, criminosos, inconstitucional, para acabar com o movimento sindical. Isso quer dizer que ele reconhece em nós o poder de mobilizar os trabalhadores, reconhece em nós o poder de barrar essa reforma. Então, vamos aceitar esse desafio e dizer, nós realmente somos capazes de barrar essa reforma. Movimento sindical, esteja unida a sociedade civil organizada, se tentam impor de mobilizarmos ao retirar os instrumentos de sobrevivência do sindicato, vamos direto ao povo. Nós agora somos mais do que sindicalistas, somos o povo mobilizando contra essa reforma. Obrigado. Obrigado.